Oba, vamos continuando aqui com nossas aulas e vamos falar agora sobre cálculo de trabalho. Como a gente faz para calcular o trabalho? O objetivo então dessa aula é a gente aprender a calcular o trabalho realizado por várias forças, né? E também a gente conhecer essa grandeza chamada potência e aprender a calculá-la. Então, eu vou apresentar aqui como a gente faz cálculo de trabalho realizado por vários tipos de força, né? Eu vou usar força constante e vou usar aquelas forças que a gente já conheceu, que no caso é a força peso, a força normal, força de tração, força de atrito, e vou apresentar uma nova força que é a força elástica para vocês e vou mostrar como a gente calcula o trabalho da força elástica. E forças generalizadas, né? Nesse caso assim, com forças dependentes da posição. Força constante, como a gente já sabe, para a gente calcular o trabalho, a gente precisa fazer a integral do produto escalar entre essa força e o deslocamento infinitesimal, né, em um determinado intervalo. Se a força for constante, o que é que acontece com a integral? Ela sai da integral, né? Se a força é constante, ela pode sair da integral, resultando apenas na integral do elemento infinitesimal. Isso daqui é o que? Veja que a integral de dr vai ser o próprio r. Né? A integral de dr é o próprio r no intervalo. Aqui está faltando até um traço, ó, gente. Desculpa. Então, a gente tem aqui ó, que vai ser o produto escalar da força vezes r no intervalo, que no caso isso aqui é o que? É o próprio deslocamento, que é a posição final menos a inicial. Beleza? Então, o trabalho de uma força constante é o produto escalar entre essa força e o deslocamento dela. Isso aqui pode ser escrito também como módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se vocês lembram direitinho como fazer, como a gente faz, né, produto escalar, uma das formas é a gente ter os vetores, né, no formato de vetores unitários, ou a gente ter os módulos deles e saber o ângulo entre eles. Certo? São formas de a gente calcular aqui o produto escalar. Nesse contexto aqui, então, calcular o trabalho. Certo? Visto isso, visto que o trabalho de uma força constante depende do módulo da força, módulo do deslocamento e o ângulo entre eles, a gente pode já perceber aqui, ó, que se o ângulo estiver entre 0 e 90, que é nesse caso aqui, ó, a gente tem um trabalho positivo. Por quê? Porque o cosseno do ângulo nessa faixa é sempre positivo. Então, como o módulo é positivo e o deslocamento é positivo, o cosseno sendo positivo, o trabalho sempre será positivo. Ou seja, qualquer força que tiver aqui nesse intervalo de ângulo, ela favorece o movimento, aumentando o movimento. Aumentando a velocidade, perdão. Aumentando a velocidade do movimento. Então, aumentando a energia do sistema, né? Trabalho positivo. Se a gente tem uma força que tem um ângulo de 90 graus com deslocamento, o produto escalar vai ser zero, né? Porque ó, cosseno de 90 vai ser zero, então isso aqui vai ser zero. A gente já tinha até conversado sobre isso na aula anterior, mostrando que todas as forças que têm direção perpendicular ao deslocamento, a gente já sabe de cara qual é o valor do trabalho que ela realiza. Ou seja, ela não interfere, ela não influencia energeticamente no movimento do corpo, né? E se a gente tem uma força que faz um ângulo com deslocamento que é maior do que 90, né? É entre 90 e 180. O que acontece? O trabalho vai ser negativo, porque o cosseno de um ângulo nessa faixa de valores é sempre negativo, certo? Então, como o módulo é positivo, tanto da força quanto do deslocamento, o cosseno sendo negativo, o trabalho resulta em ser negativo. Certo? E veja que nesse contexto a gente consegue até entender bem, porque se a força está aqui, ó, né, desse lado, significa que a componente dela, né, a componente na mesma direção do deslocamento dela, está fazendo o que? Freando o movimento. Dessa forma, tirando energia do movimento, né, diminuindo a velocidade do movimento. Ok? Vamos então agora calcular o trabalho da força peso, né? Então assim, a força peso, quando a gente considera a força peso para corpos próximos da superfície terrestre, a gente pode assumir então que a força peso é uma força constante. Portanto, a gente pode calcular o trabalho dela usando a formulazinha. Massa módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre eles, certo? Mas tem dois contextos legais de a gente fazer esse cálculo da força-peso, que é quando o corpo está descendo, ou seja, ele tem um deslocamento negativo, e quando o corpo está subindo, ele tem um deslocamento horizontal positivo. Então, como é que a gente faz? No contexto da descida,
O contexto do corpo está descendo, eu tenho que o módulo da força é mg, isso funciona para os dois casos. Eu tenho que o módulo de deslocamento é o h, né? O módulo do deslocamento, né? É o nosso h. E o ângulo entre eles vai ser zero, porque a força está para baixo. A força gravitacional, né, sempre ela é direcionada até o centro da Terra, então ela é sempre para baixo. E no contexto da descida, o deslocamento também é para baixo. Significa, então, que o ângulo entre o deslocamento e a força é zero. Dessa forma, a gente tem que o trabalho vai ser massa vezes a gravidade vezes h vezes 1. Ou seja, o trabalho vai ser positivo. Quando o corpo está descendo, a força gravitacional dá energia para o sistema. E a quantidade de energia que ele dá para o sistema é proporcional à sua massa, é proporcional à gravidade, é proporcional à altura que ele se desloca. Beleza? Quando o corpo está subindo, qual é a diferença? A diferença é o ângulo entre a força e o deslocamento. Quando o corpo está subindo, a força está para baixo e o deslocamento está para cima, ou seja, o ângulo entre eles é 180 graus. Então, a gente vai ter módulo da força mg, módulo de deslocamento h, e o cosseno do ângulo entre eles é menos 1, significando então que o trabalho realizado pela força-peso, quando o corpo está subindo, vai ser menos mgh. Beleza? Então veja que quando o corpo está subindo, o trabalho realizado pela força-peso é um trabalho negativo, ou seja, a força-peso ela retira energia do sistema quando o corpo está subindo. Trabalho da força normal, isso aqui até eu já mostrei, né, em alguns exemplos das outras aulas. Então, o trabalho da força normal sempre será nulo, né? Porque se assumimos que existe força normal, estamos assumindo que o corpo, se ele se move sob a superfície, né? Em relação à superfície que ele está em contato. Então, se o deslocamento é em relação à superfície, é ao longo da superfície, e a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato, a gente tem que o ângulo entre o deslocamento e a força é sempre 90 graus. Dessa forma, o produto escalar entre eles vai ser zero. Então, o trabalho vai ser nulo, certo? Então, o trabalho da força normal vai ser sempre zero. Trabalho da força de tração. Veja que a força de tração ela pode ter várias configurações, né? Ela pode ser variável, ela não obrigatoriamente tem uma direção única. Então, depende da corda, né? Como a corda vai estar para que a corda ou o corpo flexível que está sendo utilizado. Então, dessa forma, para a gente calcular o trabalho da força de tração, a gente precisa conhecer a força de tração. Beleza? Então, não tem uma formulazinha definida. A gente tem que usar a definição de trabalho. Toda vez que a gente tem uma força, a gente quer saber o trabalho de uma força que a gente conhece só a forma funcional dela para cada situação específica, a gente tem que vir pela definição, certo? Pela definição da força pela definição de trabalho. Força de atrito. A força de atrito, a gente vindo aqui, né? A gente vai ver que também ela é uma força constante. A gente está assumindo que o corpo se move, né? Porque para que haja deslocamento, o corpo tem que estar se movendo. Então, a força de atrito que a gente vai trabalhar é a força de atrito cinética. E a força de atrito cinética ela é constante. Se o corpo está se movendo, ela tem uma força constante. E essa força constante é igual ao quê? Coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, a gente tem que o trabalho da força de atrito vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a normal vezes o módulo do deslocamento, né, que no caso aqui eu estou chamando de D, vezes cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Como a gente sabe que a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento, né, que no contexto de força cinética o corpo está em movimento. Então, como ela é sempre contrária ao movimento, a gente tem que o ângulo entre a força e o deslocamento é 180 graus, ou seja, o cosseno dele vai ser menos 1. Então, a força de atrito ela vai ser menos coeficiente de atrito cinético vezes a normal vezes o módulo de deslocamento. Então, a gente tem que a força de atrito ela sempre vai ser negativa. Ou seja, a força de atrito ela sempre tira a energia do sistema, né? Quando o corpo tende a se mover, ele acaba diminuindo sua velocidade devido ao atrito. Por isso, a força de atrito é sempre negativa. O trabalho da força de atrito é sempre negativo. Vou apresentar aqui agora para vocês a força elástica, né? A força elástica, ela
é melhor, né, exemplificada quando a gente pensa num sistema que a gente chama de sistema massa-mola. E é um sistema que vocês vão estudar bem melhor quando vocês forem ver oscilações, né, em outra disciplina. Vamos lá, então a gente tem aqui um sistema de um bloco com a mola, né? Veja que se a mola ela está em equilíbrio, ela não está sendo nem esticada e nem comprimida, ela não exerce força nenhuma sobre o bloco. Beleza? Então a gente colocou o bloco aqui ó, na posição inicial, na origem, né, do nosso sistema de referência em X, e quando eu puxo o bloco, ou seja, eu estico a mola faz uma força ó, no sentido negativo do eixo de X, enquanto o deslocamento que eu promovi ao bloco foi positivo. Se eu comprimo a mola, se eu empurro o bloco, né, comprimindo a mola, o que é que a mola faz? A mola empurra o bloco contrário, né? Ou seja, no sentido positivo do eixo de X. E o deslocamento vai ser no sentido negativo do eixo de X. Isso mostra para a gente, então, que a força aplicada ela é sempre contrária ao deslocamento. Ou seja, a força que a força que a mola, a força elástica, né? A força que a mola exerce ela é sempre contrária, por isso que tem um menos aqui, contrária ao deslocamento. Numa análise bem simples, né, que é chamada lei de Hooke, a gente tem que a força ela é proporcional ao deslocamento, ou seja, elas têm uma relação linear, né? São contrárias em sentido, são contrárias em sentido, elas têm mesma direção, mas elas têm uma relação de proporcionalidade, ou seja, tem essa constante de proporcionalidade aqui que a gente chama de constante elástica, beleza? Então, se a gente agora vem no nosso sistema e define esse deslocamento como xi, veja que o x ele é o tanto que a gente distende a mola, distende ou comprime a mola, né? Mas ele também está vinculado à posição aqui, ó. Nesse contexto ele está vinculado à posição, né? A gente acabou coincidindo, fazendo com que a distensão da mola coincida com a posição do bloco. Então, se a gente assume que o deslocamento é x na direção de y, a gente pode escrever que a força elástica é igual a menos kx na direção de y, certo? Se a gente colocasse essa mola na direção de y, na direção de z, ela teria aqui uma outra componente, um outro vetor de base. Eu estou usando aqui o primeiro eixo, né, que a gente conhece, que é o eixo x, certo? Então, a força elástica, no nosso contexto, utilizando o que a gente chama de lei de Hooke, ela é proporcional à distensão da mola. E no nosso contexto aqui, a gente está botando que a distensão da mola é igual, né, à posição do bloco. Beleza? Igualzinho à posição do bloco que está aqui. Essa daqui é a chamada lei de Hooke. Como é que a gente pode calcular, então, o trabalho dessa força? Veja que essa é uma força que varia com a posição. Ela varia com a posição do bloco aqui, ela varia com x. Então, ela não é uma força constante. A gente não pode usar o que a gente tinha usado até agora, que era o módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre elas. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ir pela definição de trabalho. Então, se eu tenho aqui a força é isso, eu vou calcular que agora o trabalho dessa força elástica fazendo o quê? O produto escalar entre ela e o elemento infinitesimal de linha. A gente já viu que o elemento infinitesimal de linha ele é dx na direção de y, dy na direção de j e dz na direção de k. Né? Então, o produto escalar entre eles vai sobrar para a gente só o quê? Só a componente i do elemento infinitesimal, que no caso é o dx. Então, quando eu fizer menos kxi escalar dxi, ou seja, o dr, vai ficar x dx. Por quê? Porque o menos k, como é uma constante, eu coloquei para fora. Então, vai ficar integral de x dx no intervalo de xi a xf. Qual a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2 no intervalo. Então, eu faço o quê? Boto o final, depois menos o inicial. Certo? Ó, esse sinal de menos aqui, eu vou passar para dentro. Fazendo o quê? Menos 1, eu vou passar para esse, ele fica negativo, tá vendo? E menos com menos vai dar mais, então ele fica positivo. E eu peguei o 2, que estava aqui no denominador, e passei para fora como fator comum. Então, eu tenho que o trabalho da força elástica é dado desse jeito. Veja que é uma formulazinha que a gente pode usar, sempre que a gente quiser. Mas se esqueceu essa fórmula,
deduz de novo, porque é uma integral simples, é uma integral de polinômio, né? X dx, ó, x ao quadrado sobre 2. Dá para a gente fazer facinho. Então, o que é importante a gente lembrar aqui é que o trabalho da força elástica, ele depende da constante elástica e depende das distensões da mola, tanto inicial quanto final. Ou seja, a gente precisa saber o quanto que a mola está distendida no início e quanto a mola está distendida no final, para que a gente saiba calcular o trabalho da força elástica, certo? E no contexto de uma força generalizada, veja que aqui eu tenho uma força que ela é generalizada. Ela tem componente x que depende da posição, ela tem componente y que depende da posição, e tem componente z que depende também da posição. Como é que eu faço o cálculo desse trabalho? O cálculo desse trabalho eu tenho que chegar e fazer o quê? Olhando direto pela definição, ó gente. Pela definição. Vou pegar o quê? Fazer o produto escalar. E o produto escalar dela, pelo elemento infinitesimal de linha, a gente já sabe que vai ser o quê? Componente de x com componente de x, ou seja, vai ficar componente x da força dx no intervalo de x, componente y vezes o dy, ó, no intervalo de y, porque a minha variável de integração aqui é x, minha variável de integração aqui é y, e por fim, a parte em z, né, que vai ter aqui a integral no intervalo de z. Beleza? Então, para eu fazer um trabalho, para eu calcular o trabalho de uma força generalizada, assim, eu preciso saber a forma funcional dessa força, ou então ela tem que ser dada pelo menos com o seu gráfico, né, através de um gráfico, para que eu possa fazer essa integral definida, que a gente já sabe calcular a integral definida a partir de gráficos. Vamos fazer uns exemplos aqui, ó. A figura ao lado mostra dois espiões industriais arrastando um cofre de 225 kg a partir do repouso, e assim produzindo um deslocamento D de módulo 8,5 ou 8,50 metros em direção ao caminhão. Esse trabalho, esse exemplo a gente já viu, né? Já é conhecido pela gente. Mas ele tem uma modificaçãozinha aqui agora. O empurrão F1 do espião 1 tem um módulo de 12 newtons e faz um ângulo de 30 graus para baixo com a horizontal, como está aqui apresentado. Ó. Força F1 é um empurrão que ele dá, né? O puxão F2 do espião 002 tem um módulo de 10 newtons e faz um ângulo de 40 graus para cima com a horizontal. Então está aqui para cima, ó. Ok? Pronto. Os módulos e orientações das forças não variam com o cofre se desloca. E o atrito entre o cofre e o atrito com o piso é desprezível. Veja, ó, que interessante. Então, quais são as forças que atuam nele? Só as forças dos espiões, a normal e a força gravitacional. Não tem atrito. Ele está dizendo que o atrito entre o cofre e o atrito com o piso é desprezível. Beleza? Letra A. Qual o trabalho realizado pelas forças F1 e F2 sobre o cofre durante o deslocamento? Ele quer saber quanto de energia o espião 1 dá para o cofre e quanto de energia o espião 2 dá para o cofre. Na outra questão, da outra vez que eu apresentei um problema parecido com esse, já eram dadas essas energias. Aqui agora a gente vai calcular essas energias, né? Letra B. Qual é o trabalho da força gravitacional que a força gravitacional realiza sobre o cofre durante o deslocamento? E qual é o trabalho também que a força normal realiza? Isso aqui são duas informações bem legais que a gente pode também saber rapidinho, né? Só usando propriedade de produto escalar. E por fim, qual é a velocidade do cofre após o deslocamento? Então vamos lá. Primeiro, o trabalho realizado pelas duas forças, né? Força 1 e força 2. Isso depende de quê? De novo, ó, as forças são constantes. Se as forças são constantes, eu posso usar o quê? Produto escalar da força pelo deslocamento. Ou seja, módulo de um, módulo de outro, cosseno do ângulo entre eles. O módulo da força 1 a gente já viu, tá aqui, ó, 12. O módulo do deslocamento a gente já viu, 8,5. E o ângulo entre eles é 30 graus. Então, quando a gente faz essas contas, a gente vai achar 88,33 joules. Já no contexto da força 2, a gente vai ter aqui, ó, também ela é constante, então vai ser módulo de 1, que é 10, deslocamento 8,5, e o cosseno do ângulo entre eles, que no caso o ângulo é 40. Então a gente tem que, ao fazer essa conta, a gente vai achar 65,11 joules. Beleza? Então letra A fácil,
Como é que a gente faz o trabalho? Desse jeitinho aqui, ó. É assim que a gente calcula. Qual é o trabalho da força gravitacional e da força normal? A gente já viu isso, é 90 graus, o ângulo entre eles é 90 graus, significa então que o trabalho vai ser nulo para os dois. Nesse contexto específico aqui, a força gravitacional ela está perpendicular ao deslocamento. Dessa forma, a força gravitacional ela não realiza trabalho sobre o sistema. Né? O trabalho realizado por ela é nulo. E a força normal também vai ser nulo nesse contexto. Nesse contexto não, né? A força normal sempre é nula, porque se ela existe, é porque o corpo está se movendo ao longo de um determinado plano. E como ela é sempre perpendicular ao plano, a força normal não realiza trabalho sobre o sistema, ou o trabalho que ela realiza sobre o sistema é nulo. Massa. E a letra C, como a gente já viu na outra aula, qual é o valor da velocidade? Para a gente saber a velocidade, a gente precisa saber a relação com a energia cinética, e a variação de energia cinética pode ser relacionada com o trabalho total do sistema. Né? Então a gente tem aqui a variação da energia cinética, tem que ser igual a trabalho total, ou seja, a soma dos 4 trabalhos. Porque tem 4 forças, tem 4 trabalhos. Então a gente vai ter, ó, essas duas são nulas, a energia cinética inicial é nula, porque o corpo estava em repouso, então a gente tem que a velocidade vai ser desse jeitinho aqui. Beleza? Que tenha ficado claro então para todo mundo como a gente faz isso. Vamos para um outro exemplo. Mesmo exemplo que a gente já viu na outra aula. Neste exemplo, um objeto é puxado em uma rampa, mas o objeto está em repouso nos instantes inicial e final, e portanto sua energia cinética não varia, o que é uma informação importante. A situação é mostrada na figura abaixo. Ou seja, tem um trenó aqui que está sendo puxado por uma rena usando, né, um corpo flexível, uma corda. Né? Então, essa corda puxa para cima o trenó de 200 kg e um encosta com ângulo de 30 graus por uma distância de 20 metros. A massa total do trenó e da carga é 200 kg. A encosta nevada deixa escorregadia que o atrito é tão escorregadia que o atrito entre o trenó e a encosta pode ser desprezado. Novamente, ele está aqui, né, auxiliando a gente a desprezar a presença do atrito. Então, ó, qual é o trabalho realizado? Pelas forças que agem sobre o trenó. Então, pelas forças que agem sobre o trenó. Então, vamos lá. O que é que a gente tem? A gente tem que, quais são as forças que agem no trenó? A gente tem a força da corda que puxa ela, ou seja, uma força de tração. A gente tem a força normal, que o plano exerce sobre o trenó. E a gente tem a força gravitacional, que está puxando aí, né, o trenó para baixo. Beleza? Então, tenho 3 forças, eu tenho que calcular cada uma delas. Força normal, a gente já sabe que é nulo o trabalho que ela realiza. Não é isso? Por quê? Porque ela é perpendicular. Já no trabalho da força gravitacional, veja, força gravitacional, a força-peso, ela é uma força constante. Então, a gente tem aqui, ó, que a força-peso vai ser módulo da força, módulo do deslocamento, o ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? Ó, que massa, ó. Vamos prestar atenção. Eu sei que o ângulo do deslocamento até aqui a horizontal é θ, né? E da horizontal para o ângulo da força eu sei que é 90 graus, porque a força peso, ela é uma força vertical. Então a gente tem o quê? Que o ângulo entre a força e o deslocamento tem que ser 90 mais θ. Não é isso? Prontinho, 90 mais θ, ou seja, vai ser 120, visto que a gente tem aqui, ó, que o ângulo é 30. Então, quando a gente fazer aqui, ó, massa do corpo, 200 kg, está aqui, 200 kg. Gravidade, 9,8. Deslocamento, 20 metros. Vezes cosseno de 120. Lembrando que o cosseno de 120 ele é um valor negativo. Então, esse resultado vai dar menos 19.600 joule. Então, a força peso, ela realiza um trabalho negativo. Enquanto o corpo tenta subir, a força peso tira a energia do corpo, evitando com que ele suba. Por isso que o trabalho é negativo. Né? Toda vez, é só a gente lembrar, toda vez que o corpo está subindo, o trabalho da força peso vai ser negativo. Um outro jeito de a gente calcular aqui também a força peso seria assim, ó, a gente pegar a componente, veja, ó, a componente ao longo do deslocamento. Isso também é uma boa estratégia que a gente pode fazer. A gente tem o deslocamento, se a gente tem uma força, basta a gente pegar a componente ao longo. A gente pega a componente da força ao longo da direção
do deslocamento. Veja que no contexto da força-peso, a componente dela seria o que? Seria mg seno de θ, né? A componente ao longo. E ela teria o que? Um ângulo de 180 graus com o deslocamento. Então, ó, seria mg seno de θ vezes o deslocamento vezes cosseno de 180, né? O cosseno de 180 ia dar o menos 1 e o seno de θ daria o valor suficiente para que a gente tivesse o mesmo valor do trabalho. Isso aí daria certinho, certo? Por que isso? Porque cosseno de... Veja que aqui eu fiz fisicamente, né? Fisicamente aqui eu fui direto pelo ângulo entre a força e o deslocamento. Aqui agora eu fui de novo fisicamente, olhando agora a componente da força ao longo do deslocamento, certo? Agora matematicamente eu posso dizer que cosseno de 90 mais θ equivale a menos seno de θ, né? Então é uma relação trigonométrica que foi utilizada, mas veja que fisicamente, analisando fisicamente, a gente consegue os mesmos resultados, beleza? Mas então a gente já sabe o trabalho da força normal, que é 0, e o trabalho da força gravitacional, que é menos 19.600 joules, né? Veja que na outra vez que esse trabalho, que essa questão foi apresentada, esses valores foram dados na questão. Aqui agora a gente está obtendo, está calculando. Então, o último trabalho, que é o trabalho da força de tração, a gente pode obter o quê? Usando o teorema do trabalho e energia. Porque, ó, veja que nessa questão ele não dá o trabalho, ele não fala como... não dá a força de tração. Ele não fala como a tração é dada. Ele não fala se ela varia a composição, ele não fala nada disso. Mas ele fala que o corpo inicia parado e termina parado, né? Então, para mim, isso ele já está dando uma informação de que a tração ela vai mudar, né? Ela pode variar. Então, como é que a gente pode fazer esse cálculo, né? A gente pode fazer o cálculo usando o teorema trabalho-energia. O teorema trabalho-energia diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total realizado sobre o corpo. Como o corpo tem 3 forças agindo sobre ele, o trabalho total é a soma desses 3 trabalhos, né? E a variação da energia cinética é 0, porque o corpo inicia parado e termina parado, né? Mesmo ele mudando no início ali, ou mesmo ele tendo velocidade no intervalo, mas o que a gente precisa é o valor final e o valor inicial da energia cinética. E a gente viu aqui que elas são nulas, né? No início e no final. E então acaba sendo nulo também a variação. Dessa forma a gente tem que o trabalho da energia, o trabalho da força normal é 0, então a gente tem essa relação aqui, ó, que a soma do trabalho da força gravitacional e da força de tração tem que ser nulo, ou seja, o trabalho da força de tração é menos o trabalho da força gravitacional. Ou seja, tem o mesmo valor, mas só que no sentido, com um sinal negativo. Então, enquanto o trabalho da força-peso tira a energia do sistema, o trabalho da força de tração dá energia para o sistema. Um outro exemplo que a gente tem é esse aqui, ó, na figura abaixo, depois de deslizar em uma superfície horizontal sem atrito, com a velocidade de meio metro por segundo, um pote de cominho de massa 400 gramas, ou seja, 0,40 kg, colide com uma mola de constante elástica a 750 Newton por metro e começa a comprimi-la. Ou seja, ele vem aqui, esse pote, a gente está assumindo que é um pote, né? Ele vem, bate aqui na mola e veja, ele tem uma velocidade específica, sem atrito, então a mesma velocidade que ele tem aqui é a velocidade que ele tem quando trisca na mola. E quando ele começa a se mover com a mola aqui, a mola começa a agir com a força sobre ele, né? Fazendo ele parar. No instante em que o pote para momentaneamente, por causa da força exercida pela mola, de que distância d a mola foi comprimida? Ou seja, ele começa com uma velocidade, toca na mola e a mola chega a pará-lo, né? Momentaneamente aqui, porque depois a mola vai empurrar ele, né? Mas assim, momentaneamente, quando ele para aqui, qual é a distância que ele desloca? Qual é a distância que ele comprime a mola, né? Qual é a distância que ele se desloca? Veja que o tanto que ele comprime a mola é a mesma distância que ele se desloca. Beleza? Então, como é que a gente consegue obter essa informação, essa distância, né? Eu já dei mais ou menos uma dica, que é o que? Eu já estou percebendo que essa distância, ela corresponde também à distensão da mola, né? O quanto que a mola foi comprimida. Então, eu posso relacionar isso daqui
energeticamente falando. A mola, o bloco vem com uma determinada energia cinética e toda essa energia cinética, veja, inicial é perdida, né? Que a energia final é nula. Toda essa energia ela é perdida. A mola tira essa energia cinética, realiza um trabalho que esse trabalho vai ser positivo ou negativo? Vai ser um trabalho negativo. Né? A mola vai realizar um trabalho negativo, tirando a energia cinética do sistema. Então, para mim aqui, ó, se eu quero saber o D, eu relaciono isso com o trabalho que a força elástica realiza. Então, o trabalho da força elástica a gente já viu que é isso aqui, ó, é calculado desse jeitinho. Então, o teorema trabalha energia. Variação da energia cinética é igual a o trabalho total realizado sobre o corpo. O trabalho total realizado sobre o corpo é o trabalho da força elástica, mas o trabalho da força peso e da força normal. Né? As duas aqui são zero. A gente já sabe que elas são zero, por quê? Porque o deslocamento é perpendicular a elas duas. Né? Então, a gente tem aqui, ó, qual é a energia cinética final, variação de energia cinética. A energia cinética final é zero, porque eu quero que o corpo fique parado. Qual é a energia cinética inicial? A gente está aqui, ó, colocou, porque a gente quer saber esse VI, né? Mesmo. E como é que eu calculo aqui esse trabalho da força elástica? O trabalho da força elástica vai ser meio de K vezes deslocamento inicial. Veja, esse deslocamento, que deslocamento? É a distensão da mola. Então, no início, a mola está distendida a quanto? Nada. Ela está paradinha aqui em equilíbrio. Então, ó, é zero a distensão da mola no início do nosso estudo. E depois a distensão da mola, ó, é menos D, né? Porque a mola foi comprimida. Quando a mola é comprimida, a gente assume que a distensão é negativa. Mas aqui no caso eu coloquei já positiva, porque ela vai ficar ao quadrado, né? Então não influencia. O menos, veja que o menos saiu da própria conta que a gente fez lá, né? Então é isso aqui que fica. Como é que eu posso relacionar aqui agora? Ó, vai ficar menos K sobre 2D ao quadrado, né? Menos MVI ao quadrado sobre 2, ó. O menos eu tirei, né? Porque é comum aos dois termos. O 2 aqui também, gente, ó, é comum aos dois termos, eu posso tirar. Como eu quero saber quem é D, o que é que eu faço? Eu vou pegar o K, passar dividindo. Então vai ficar, ó. E depois eu vou pegar o quadrado dele e passar para o outro lado como raiz. Então vai ficar raiz quadrada de M sobre K, VI. Como eu sei o valor de V, que é meio, sei o valor da massa, que é 400 gramas, ou seja, 0,4 quilogramas, e sei o valor de K, que é 750 newtons por metro, quando eu faço essa conta eu acho que o D vai ser 0,012 metros, ou seja, 1,2 centímetros. Beleza? Mas então, espero que todo mundo esteja entendendo direitinho. E vamos aqui para o nosso último exemplo nesse contexto, né? Que é o que? Na figura abaixo, um bloco de 8 kg desliza em um piso sem atrito, sob a ação de uma força com um ponto XI, o X inicial igual a zero, até o ponto XF final, que é 6,5 metros. Ou seja, o corpo começa aqui e termina aqui, ó. E termina aqui, certo? Mas a força que age sobre ele, vai ser diferente. Então, ó, enquanto o bloco se move, o módulo e o sentido da força varia de acordo com o gráfico mostrado na figura abaixo. Então, tem aqui, ó, esse gráfico que mostra para a gente como a força varia. Veja, a força ela vai aumentando, a força é positiva, né? De 0 até 4, mas ela vai aumentando, depois ela é constante, depois ela vai diminuindo. E quando chega nesse momento aqui, ó, de 4 até 6,5, ela, eu estou dizendo em metros, né, no deslocamento, ela vai ser sempre negativa, mas ela vai diminuindo ainda mais, depois fica constante e depois ela fica aumentando, certo? Então eu tenho que a força varia desse jeito aqui. Assim, por exemplo, de x0 até x1 metro, a força é positiva, apontando um sentido positivo de x. E o módulo vai de 0 até 40, ó, de 0 até 40, certo? Entre x4 e x5, ó, x4 e x5, a força é negativa, aponta no sentido negativo, tá vendo? Ó? Aqui embaixo. E aumenta no módulo de 0 até 20, em módulo, né? Em módulo ela aumenta de 0 até 20, em módulo, mas veja que é negativo o valor dela. A energia cinética do bloco no ponto XI, X1 quer dizer, né? X1 que é aqui no início, é 280 Joule. Qual é a velocidade do bloco nos pontos x1, que é igual a 0, x2 igual a 4 metros e x3 igual a 6,5 metros? Qual é o valor da velocidade nesse contexto?
Veja que eu quero saber a velocidade. Se eu quero saber a velocidade, gente, eu preciso da energia cinética. Se eu quero a energia cinética relacionar com esse negócio de força sendo aplicada ao longo da distância, o mais conveniente para mim é usar o quê? Um balanço energético, ou seja, teorema trabalho-energia. Então, vamos lá. Primeiro, a velocidade em 1. A velocidade em 1 já dá a energia cinética em 1. Então, para eu achar a velocidade, eu relaciono com a energia cinética. Como a energia cinética já é dada e a massa já é dada, acabou. Faço aqui, eu vou achar 8,4 metros por segundo. Beleza? Veja que eu só isolei a velocidade. Eu passei o 2 para lá multiplicando, passei a massa para cá dividindo, peguei o quadrado e passei para lá como raiz quadrada. Prontinho. Eu sei que cai 280 e eu sei que a massa, cadê a massa? 8 kg. Prontinho. Então, quando a gente faz, a gente vai achar 8,4 metros por segundo de velocidade. E as outras velocidades? Como é que eu posso achar? Veja, as outras velocidades eu também vou ter que relacionar com a energia cinética, né? Mas veja que essas energias cinéticas, elas não são dadas às outras energias cinéticas. Então, eu tenho que obtê-las a partir de quê? A partir de um balanço energético, teorema trabalho-energia. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou relacionar a variação de energia sempre da posição que eu quero com a energia inicial, com a energia lá do ponto 1. Certo? Então, isso daqui tem que ser igual ao quê? O trabalho total. O trabalho total realizado sobre o corpo. Como nesse caso o corpo só tem uma força agindo sobre ele, que é essa daqui, a gente tem que fazer o quê? Integral de x1 até xn da força vezes dx, da força dx. Ou seja, isso vai ser o trabalho de x1 até xn. E, gente, o que acontece? Esse trabalho aqui, essa integral é a integral definida de uma função em relação à sua variável, e a gente tem essa função aqui no formato de gráfico. Então, como é que eu calculo a integral definida disso? A integral definida disso vai ser o quê? A área que a gente tem aqui. Lembrando que se a função é negativa, a área vai ser negativa, se a função é positiva, vai ser positiva, certo? Então, de forma disso aqui, o que é que eu faço? Como é que eu sei agora a velocidade? Eu vou pegar essa energia, vou passar para o outro lado, ela passa o quê? Somando, tá vendo? Então, vai ficar trabalho de x1 até xn mais a energia cinética em 1. E agora a velocidade, eu vou isolar a velocidade. Eu vou pegar o 2 e vou passar para o outro lado, ou seja, ele passa multiplicando. Vou pegar a massa, eu vou passar dividindo. Tá aqui. Veja que está o 2 e a fração 2 sobre m multiplicando o quê? Tanto o trabalho quanto a energia cinética que eu passei para o outro lado. E o quadrado da velocidade eu vou passar como raiz quadrada. Prontinho. Então, veja, para eu descobrir a velocidade em qualquer ponto que eu quiser, né, os pontos n que eu quiser, eu preciso saber a massa, que eu já sei, que é 8. Eu preciso saber o trabalho, que agora eu preciso calcular o trabalho, e eu preciso saber a energia cinética inicial, que eu sei, que é 280 joules. Então, para eu saber cada uma das velocidades, eu preciso saber o que? O trabalho. E o trabalho eu tenho que calcular usando aqui a integral definida do gráfico. Então, vamos lá. Para a força 2, o que é que eu preciso aqui? Para a força 2, eu preciso calcular o trabalho de 1 até 2. Ele falou que x2 é o quê? x2 é até 4 metros. Então, x2 é de 0 até 4. De 0 até 4, o que eu tenho aqui? Essa integral definida vai ser o quê? Vai ser a área de um trapézio. Ou seja, a altura dividido por 2 vezes base menor mais base maior. Está aqui. A altura é o quê? 40. Base menor é de 3 até 1, então 2, né? 2 metros. E a base maior é de 4 até 0, ou seja, 4. Então, quando a gente faz esses cálculos, a gente vai achar 120 joules. Beleza? Então, a gente já tem o trabalho. Pronto, só substituir aqui agora. Então, 120 mais 280 vezes 2 dividido por 8. Raiz quadrada disso vai dar 10 metros por segundo. Essa é a velocidade em 2. Ou seja, em x igual a 4. Né? A velocidade no ponto 2, ou seja, em x igual a 4, vai ser 10 metros por segundo. Veja que quando ela chega aqui, ela tem uma velocidade e depois a força começa a agir negativamente sobre ela, né? Então,
Qual então vai ser a velocidade em 3? Em 3 é quando o corpo estiver em 6,5. 6,5. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu preciso saber o trabalho de 1 até 3. De 1 até 3. Veja que tem um trabalho aqui positivo e um trabalho aqui negativo. Então, ó, o trabalho positivo a gente já sabe, 120, a gente já calculou. Eu preciso calcular agora o trabalho negativo, por isso que eu já coloquei o menos aqui, ó. Então vai ser menos o que? Menos essa área. E de novo, é um trapézio, mas só que tem dimensões diferentes. A altura do trapézio agora é 20. A base menor agora é 1. Tá vendo aí de 6 até 5. E a base maior é 2,5, que é de 6,5 até 4. 2,5. Quando a gente faz essa conta, ó, 120 menos isso daqui, a gente vai achar 85 joules. Quando a gente achar 85 joules, a gente substitui aqui 280 mais 85 vezes 2 dividido por 8, a raiz quadrada de tudo isso, a gente vai achar 9,6 metros por segundo. Beleza? Então, dessa forma aqui que a gente acha a velocidade, tanto nesse ponto quanto nesse ponto. No ponto 1, a gente não precisou nem usar o teorema trabalho-energia, a gente usou direto a relação que a velocidade tem com a energia cinética. Beleza? Para finalizar, vou apresentar aqui rapidinho a ideia de potência. O quão rápido um sistema realiza um trabalho? Essa é uma pergunta muito interessante. A gente já aprendeu a calcular trabalho e uma pergunta que surge é: e quão rápido um sistema, uma força, pode dar energia para um sistema? Né? Quão rápido isso pode acontecer? Uma forma de a gente medir, de a gente quantificar isso, é a gente usar essa grandeza chamada potência. Potência é a taxa de variação de quanto o trabalho é realizado por unidade de tempo. Né? Então a gente tem uma potência média, que a gente pega o trabalho todo realizado sobre o sistema e divide pelo intervalo de tempo em que esse trabalho foi executado, ou a gente pode ter uma potência instantânea. E essa potência instantânea ela é calculada pela variação do trabalho pelo tempo. Né? A gente sabe que toda vez que a gente tem uma grandeza instantânea, a gente pode fazer direto uma derivada. Né? Mas aqui, ó, o infinitesimal do trabalho pode ser escrito como se fosse o trabalho vezes o infinitesimal do deslocamento. Né? Então, dessa forma, a gente tem que isso aqui vai ser o quê? Força, produto escalar com o quê? A derivada da posição em função do tempo, ou seja, a velocidade. Então, veja que tem aqui, ó, uma forma de a gente calcular a potência média, né? Que a gente pega o trabalho todo realizado em um intervalo de tempo gigante, ou a gente pode calcular a potência instantânea, sabendo a força e sabendo a velocidade com que esse corpo se move devido à aplicação dessa força. Ok? Então, o trabalho, como ele é uma variação, né, a potência, como ele é a variação do trabalho pelo tempo, a unidade de medida dele é joule por segundo. Isso aqui é definido como watt. Beleza? Não vou fazer exemplo sobre potência, mas vocês encontrarão, né, problemas vinculados a isso daqui em outras oportunidades. Espero que vocês tenham entendido como calcular o trabalho, tenham entendido como contextualizar esse trabalho, né, usando teorema trabalho-energia e tudo. E tenham bons estudos.